Bom dia, meu grupo privado, está tudo bem disposto? Então, vocês querem falar de carnívoro? Bora lá falar de carnívoro. É um tema bem interessante e é um tema que eu acho muito válido mesmo. Pode não se aplicar a toda a gente, tem muita gente que não consegue fazer carnívoro, mas tem muita gente também que consegue fazer carnívoro, mesmo que não seja por longos períodos. A carnívoro pode ser feita no sentido cíclico, e é dessa forma até que eu aplico em mim, que é, eu faço a maior parte das vezes cetogénica e depois faço algumas refeições de carnívoro. E nós aí até normalmente costumamos designar de cetocarnívora, que é uma alimentação cetogénica, virada para alguma estratégia de carnívora, e inclusive a ingestão de quantidade de proteína é um pouco maior do que o que faríamos numa cetogénica mais tradicional. Qual é a ideia por trás da carnívora? É preciso primeiro nós entendermos que cada dieta, cada estilo de alimentação que se fala é uma evolução uma da outra. Ou seja, nós temos a American Standard Diet, que é aquela bosta, desculpem a expressão, que é comer 3 em 3 horas, comer imenso carbo, comer pouquíssima gordura, cortar o sódio, aquela dieta que nos tornou obesos, que nos tornou diabéticos, que nos tornou hipertensos, pronto. Essa é a dieta tradicional, chamamos de American Standard Diet, que é dieta tradicional ou dieta padrão americana, pronto, é a tradução dela. Depois nós temos várias maneiras de reestruturar a nossa alimentação e de evoluir, digamos assim. Não vou discutir qual é melhor que a outra, eu tenho a minha opinião pessoal, como é óbvio, e vocês vão adivinhar que é cetogénica, né? Caso contrário, não era a cetogénica que eu falava todos os dias, mas nós vimos de uma alimentação tradicional. E o primeiro ponto de entrada é uma paleo. Uma paleo é uma alimentação baseada no paleolítico, então nós só comemos coisas que existiam na era paleolítica. Aquele estilo de alimentação que nós achávamos que era o praticado na altura e que era os alimentos disponíveis na altura, então nós só comemos esse tipo de alimentos. E isso é a ideia geral de uma dieta paleolítica. Depois, quando nós queremos ir mais além e trabalhar melhor a nossa alimentação, refinar um pouco mais, passamos para uma low carb e aí começamos a usar muitos dos alimentos da paleolítica com atenção já na quantidade de carboidrato e na quantidade de açúcar e começamos a escolher melhor os alimentos. Depois, quando escolhemos melhor os alimentos, temos também a atenção que vamos consumir menos carbo, mais gordura e vamos despreocupar um pouco. A seguir da low carb vem a cetogénica. Então a cetogénica é uma versão mais evoluída ainda da low carb. Porquê? Porque existem algumas condições de saúde, existem algumas melhorias na cetogénica que não conseguimos na low carb. Uma delas é o estado de entrada em cetose. Às vezes, quem faz low carb e tem uma grande prática de exercício físico e tem um desgaste energético brutal, às vezes até conseguem realmente entrar em cetose, ok? Mas não é muito habitual. Então, na cetogénica nós temos essa parte mais trabalhada e temos essa parte mais benéfica, vamos falar assim para não estarmos a entrar agora em detalhes, não é esse o objetivo da aula. Depois, mais outra evolução que é possível ser feita, que é passarmos de uma cetogénica para uma carnívora. Qual é a ideia da carnívora? A ideia da carnívora é nós irmos ao limite de quando falamos de retirada de carboidratos, retirada de açúcares, consumirmos apenas alimentos de origem animal, não consumimos mais nada, colocar o nosso corpo a fazer toda a gestão de energia, de proteína, de gordura, de glicose, através do consumo de proteína, de animal, e a ideia é realmente nós cingirmos ou isolarmos apenas um alimento. Se nós formos realmente analisar todo o reino animal, existe sempre um padrão de alimentação. Nós somos os únicos que tentamos promover comer de tudo um pouco, né? E a gente está a ver o que é que isso dá. Comer de tudo um pouco não é uma solução. Nós, neste momento, somos o único animal no mundo, e nós temos que nos lembrar que somos animais tal como os outros, a diferença é que somos racionais e criamos infraestruturas e criamos um montão de coisas que nos permite destacar e sermos predominantes face às outras espécies no nosso meio ambiente, no meio ambiente deles, coitadinhos de nós, já tínhamos ido, mas de facto a ideia é nós escolhermos aquele alimento que melhor se adapta a nós, que é a base da nossa alimentação e restringimos todo o consumo da nossa alimentação para esse alimento, que são animais, ok? O que é que se consome numa alimentação
carnívora. É preciso lembrar que numa cetogénica nós temos complemento de outras gorduras, temos complemento de um carbo, temos complemento de outros minerais e vitaminas. Na cetogénica, na carnívora, não. Então a carnívora, o que é que se consome numa carnívora e qual é a importância de escolher bem os alimentos e os cortes e tudo o que é consumido? A ideia da carnívora, como eu vos disse, é consumir só animais. O que é que acontece aqui? Acontece que na carnívora nós temos que fazer um consumo chamado nose to tail, que é do nariz até à cauda, e a ideia é consumir tudo do animal. Então numa carnívora nós temos que consumir órgãos de animais, seja fígado, seja coração, seja rim, tudo é consumido. Temos que consumir o tutano dos ossos, temos que consumir a carne, todos os cortes de carne, os magros, os gordos, etc. Porque nós não temos essas vitaminas a vir de nenhum outro lado. Então nós temos que ir, não é só o bife, não é só aquele corte de carne que nos vai dar todas as vitaminas, mas o animal em si dá. Temos é que consumir todas as partes dele para conseguirmos recolher todas essas vitaminas. Então o fígado é fundamental, o caldo de ossos e o comer o tutano do osso é fundamental, todos os cortes, principalmente cortes com gordura, é fundamental, porque lembrem-se, nós não estamos a consumir gordura de outro lado e nós continuamos a precisar de gordura para energia. Inclusive existe um povo, que eu não me lembro agora de cor o nome, que morreu de desnutrição. Eles tinham imensa carne. Tinham carne que nunca mais acabava. E a teoria caía por terra porque era... Então, mas eles tinham toda a carne do mundo, né? Acho que até era coelhos, uma coisa assim, agora não me lembro precisamente. E morreram. Então, mas se a carne é tão boa, como é que eles morrem? E depois fomos analisar e era uma carne super magra, não havia consumo nenhum de gordura. E eles morreram exatamente por isso, porque não consumiam gordura. Então é importante haver consumo de carnes com gordura, de rins, de fígado, de coração, os órgãos são super nutritivos, do tutano, tudo isso, ok? Isso é o foco principal. Que animais é que seriam que mais interessantes? A vaca, o boi e o porco, obviamente, são os mais nutritivos. Claro, carnes de caça, o veado, também podem incluir outros como o borrego, o cabrito, são ótimas fontes e devem sempre, como também fazemos na cetogénica, dar preferência àqueles animais que andam sempre aí ao ar livre, que comem pasto e tudo isso, ok? Isso é fundamental vocês fazerem. Que outras coisas entramos aqui na cetogénica também? Ovo. O ovo também é um grande pilar na cetogénica e é super rico em nutrientes, em energias, em proteínas, em gorduras, tudo isso, ok? Então é outro dos pilares da carnívora. Então a carnívora com carnes e ovos é o principal e é isso que vocês devem consumir, ok? É o foco diário da vossa alimentação. Que outro tipo de comidas entra aqui? Todos os animais, ok? Então vai dar para consumir frutos do mar, vai dar para consumir peixe, agora nunca deve ser a nossa base da alimentação, apesar de dar para incluir, ok? Se nós formos ao limite, não existe introdução de mais nada de outros alimentos, só animal. Então, não é animal, não se consome. E isto quer dizer, alho não entra, cebola não entra, azeite não entra, queijo não entra, etc. Agora, nós também temos que pensar aqui um pouco no paladar e pensar em tudo isto. Então, existem algumas exceções que nós fazemos de carnívora, na carnívora, que abre realmente o nosso leque, abre as nossas opções, que é, dá para incluir um pouquinho de manteiga, dá para incluir um pouquinho de azeite e normalmente isto até deve ser feito mais na confecção do alimento, tá? Para fritar um bife, para bater um ovo, para fritar um peixe e aí dá para colocar sim, está bem? Não é o perfeito, mas dá, está bem? Dá para refogar com um pouquinho de alho, dá para refogar com um pouquinho de cebola. Temos que pensar também que se fosse por motivos terapêuticos, que nós realmente para resolver alguma doença tivéssemos a fazer isso, aí convém nós irmos ao limite, convém a gente praticar realmente a perfeição. Agora, no dia-a-dia, para emagrecimento, para tudo isso, fazer estas exceções são super aceitáveis e são super válidas. Que outra coisa vocês também se devem preocupar? Normalmente vocês vão encontrar queijo. O queijo é um pouco permitido porque vem de origem animal também, não é? Vem do leite, vem da fermentação, etc. Mas lembrem-se, o queijo é inflamatório, é fermentado, reage nos intestinos, então pá, não usem. Dá para colocar 30 gramas no dia, 40 gramas no dia? Dá. Agora, não façam disso o foco principal da vossa alimentação, está bem? A sério. Tentem não colocar isso.
Para que é que a carnívora serve? A carnívora serve para tudo. Serve para desempenho desportivo, serve para ganho de massa magra, serve para emagrecimento, serve para curar doenças também como, por exemplo, diabetes, serve para uma data de coisas, tá? É basicamente quase igual à cetogénica, só que vamos um pouco mais além e normalmente o corpo reage ainda melhor quando tem alguma patologia e faz uma carnívora. Eu faço uma estratégia carnívora às vezes e acho super válida. Portanto, se vocês quiserem fazer alguns dias de carnívora, tentem fazer pelo menos 10 para se sentirem. E vocês vão ver que vão se sentir bem e que vão se sentir até com alguma resposta física a nível de emagrecimento, que é muito boa. Vocês vão reparar também que a balança possivelmente não vai descer assim tanto quanto desce na cetogénica, mas a questão é que a carnívora também é altamente densa em nutrientes. Então, se ela é altamente densa em nutrientes, o nosso corpo pode manter o peso, mas pode aumentar a densidade nutricional, mineralização dos ossos, mineralização dos dentes, melhor hidratação, melhores nutrientes, tudo isso pesa, tá? A balança não diz tudo, eu já estou farto de falar sobre isto e espero que vocês já tenham essa ideia na vossa cabeça, está bem? Agora, quantidades na carnívora é um erro, tal como na cetogénica é um pouco até, e vocês sabem que os planos que eu sugeri são indicativos, não são obrigatórios de seguir aquela quantidade, vocês devem respeitar a saciedade no corpo e a carnívora é igual. A carnívora só deve ser consumida, ou seja, só deve ser feita refeições quando vocês têm fome e a quantidade de comida ingerida deve ser consoante a vossa saciedade. Então vocês vão comer até estarem a abarrotar, estarem super cheios, top, e está bom. Só voltam a comer quando têm fome. Nunca fazem snacks, nunca fazem lanchinhos, fazem só refeições principais, tal como eu já vos indiquei na cetogénica. Então, carnívoro é isto, está bem? Quem quiser fazer, eu acho super válido. Não se esqueçam de incluir órgãos, não se esqueçam de incluir cortes gordos, não se esqueçam de comer bastante, está bem? E basicamente é ser feliz, está bem? Aqui na carnívora não vai entrar folhas, não vai entrar vegetais, não vai entrar abacates, não entra frutas, não entra nada disso. Só animais, ok? Beijinho e até já!